Ei pessoal, meu nome é Rafael Modenese, eu sou advogado criminalista e no vídeo de hoje eu vou falar como fazer uma sustentação oral no Tribunal de Justiça. Uma sustentação oral bem feita pode ser justamente o que vai convencer o desembargador a aceitar o seu pedido, mas se é a sua primeira vez, com certeza você tem algumas dúvidas e inseguranças. Afinal de contas, o que falar? O que realmente importa nesse momento? Um pouco de nervosismo faz parte, mas quanto mais preparado você estiver, mais segurança você vai ter nesse momento. E a primeira coisa que você precisa saber é que você vai ter um tempo para fazer a sua sustentação. Por exemplo, no Espírito Santo, o prazo de sustentação no tribunal é de 15 minutos. Então sempre entre em contato com o tribunal que você irá fazer essa sustentação para saber qual é o prazo. Você pode também consultar o regimento interno do tribunal. E claro, você não pode exceder esse prazo. O processo pode ser extenso. A sua apelação pode ter muitas páginas, mas na sua sustentação oral o seu tempo é limitado. Então seja o mais breve possível. Se você conseguir fazer antes do tempo se encerrar, melhor ainda, desde que você consiga abordar todos os pontos indispensáveis. Hoje o tempo é um bem precioso. Nenhum desembargador quer ouvir por horas algo que pode ser dito em minutos. Então, prepare a sua fala para ser direta, clara e objetiva. Use sempre jurisprudências ao seu favor. É sempre bom ter uma jurisprudência do próprio tribunal ou relator favoráveis ao seu pedido, seja uma apelação ou um habeas corpus. E é importante que você entenda como o relator e o Tribunal de Justiça funcionam. Então você deve fazer uma busca pelos entendimentos em casos similares, tanto do tribunal quanto dos desembargadores que irão julgar. E é claro, se tiver alguma jurisprudência favorável, você usa e até menciona no dia da sua sustentação oral. Só busque decisões de outros tribunais se no tribunal que você irá fazer a sustentação não tiver essa jurisprudência. Mas lembre-se, você tem que tomar muito cuidado. Na hora da sua sustentação oral, você vai apenas mencionar essa jurisprudência e explicar por que ela é semelhante ao caso e ao pedido que está sendo feito. No máximo, você vai ler algum trecho muito importante dessa jurisprudência que se encaixa ao seu pedido. Você pode usar o parecer da Procuradoria ou as contrarrazões do Ministério Público ao seu favor. Se eles forem favoráveis ao seu pedido, você deve destacar isso e mencionar na sua sustentação oral. Agora, se eles forem desfavoráveis, você vai analisar por que eles estão pedindo para negar o seu pedido e vai combater esses argumentos na hora da sustentação, para que assim o desembargador concorde com você e não com a parte contrária. E agora vem a parte de estruturar a sua sustentação. Mas antes da gente continuar, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva para continuar recebendo esse tipo de conteúdo toda semana. E uma estratégia que eu costumo usar é imprimir as próprias razões de um recurso, por exemplo, ou um habeas corpus e fazer anotações e grifar os pontos mais importantes do meu pedido para que eu fale no momento da minha sustentação. Assim, eu não deixo nada que é indispensável para trás. Você também pode fazer um resumo, colocando os pontos centrais, os pontos mais importantes para serem ditos e levar no momento da sua sustentação. E agora eu vou te mostrar como que eu divido a minha sustentação. E se você ficar até o final desse vídeo, eu vou te mostrar como que isso ficaria na prática. E a primeira parte da sustentação é cumprimentar os presentes, os desembargadores, procurador de justiça, advogados, serventuários e até partes que estejam lá presentes. Mas tome cuidado, não fique floreando muito, fazendo muito elogio, rasgando seda para os presentes, pois isso
só vai fazer você perder tempo da sua sustentação e muitas vezes até mesmo cansar os desembargadores, que terão que ficar ouvindo mais do que o necessário. Alguns elogios, é claro que podem ser feitos. Por exemplo, você dizer quão justo é determinado desembargador ou até mesmo aquela Câmara Criminal. Mas claro que você tem que tomar cuidado e não ficar exagerando. E outro ponto é que sempre quando você for se dirigir aos desembargadores, você fala no plural, aos desembargadores. É claro, quando você estiver se direcionando a um desembargador em específico. Aí você fala diretamente com ele. E na segunda parte, eu resumo o caso de forma objetiva. Por exemplo, dizendo que trata-se de um recurso de apelação contra uma condenação de X anos ao apelante pelo crime de tráfico e que o apelante foi preso em determinado contexto fático, mas é claro, tudo de forma bem resumida. A terceira parte é apresentar as provas relevantes. Mostre rapidamente quais provas foram produzidas nesse processo e de onde você está tirando seus argumentos. Então, por exemplo, você pode dizer que foram ouvidas 3 testemunhas nesse processo, para mostrar com base em que provas você está tirando seus fundamentos. E a quarta parte é apresentar as suas teses defensivas e sempre anuncie aos desembargadores sobre o que você vai tratar. Sempre facilite a vida do seu ouvinte. Deixe bem mastigado. Nunca presuma que ele já sabe sobre o que você está falando. E você não está subestimando a inteligência dos desembargadores. Você só está deixando a compreensão fácil e clara. Então, se você tem 3 teses, uma de nulidade, uma de falta de provas e outra de diminuição de pena, você irá falar cada uma delas por ordem e anunciar qual delas você irá tratar com os desembargadores. Então, por exemplo, você irá dizer: Excelências, a defesa traz agora a tese de nulidade pela violação de domicílio. Anunciado a sua tese, você irá se aprofundar nela e mostrar os seus argumentos jurídicos. Mas preste muita atenção, é muito importante você focar sempre na sua tese principal, naquela que tem mais chances de conseguir um resultado favorável, porque você precisa de mais atenção nela. Nas demais, você fala também, mas de uma forma mais breve, mais resumida e de uma forma complementar. Sempre fundamente as suas teses com base em provas produzidas no próprio processo. Mostre por que a sua tese se encaixa no caso concreto. Por exemplo, Excelência, não houve justa causa, com base no que foi extraído dos próprios depoimentos dos policiais militares. Já as teses jurídicas, você não vai ensinar ao desembargador, você só vai mostrar por que a sua tese se encaixa ao caso concreto. Então, por exemplo, você não vai ensinar ao desembargador o que é justa causa, mas você irá dizer: no caso, não existe justa causa, pois, como dito pelos militares em seus depoimentos, eles não viram nada de ilícito na residência, logo não havia motivo para entrarem sem o mandado. E depois de cada tese apresentada, você faz o pedido correspondente. Por exemplo, então a defesa pede pela nulidade da entrada em domicílio, pois, como dito pelos próprios militares, não havia justa causa e também não houve autorização para entrarem no imóvel. E assim por diante. Todas as suas outras teses você também vai fazer o pedido correspondente ao final. E depois de apresentar todas as suas teses, você faz uma síntese de todos os seus pedidos, como você faz na peça escrita mesmo. No final você fala então: a defesa pede pela nulidade, pela absolvição, pela falta de provas, subsidiariamente pela diminuição da pena. E no final você encerra agradecendo pela atenção de todos e encerrando a sua fala. É muito importante você sempre se preparar com antecedência para sua sustentação. Então, dias antes, já tenha suas anotações e é fundamental também que você ensaie o que você vai dizer. Sempre treine, até mesmo a sua fala inicial, os cumprimentos e até mesmo o encerramento da sua fala. Treine tudo, vá preparado com anotações. Mas olha só, o importante é que você não leia lá no dia.
Você tem que saber o que você vai dizer. Mas é sempre bom você ter essa anotação para te dar a segurança de que você não vai deixar de falar nada importante. E o que fazer no dia da sustentação oral? Olha, aqui no Espírito Santo, as sessões de julgamento começam às 2 horas da tarde, mais ou menos por 12h40, que é o horário que o oficial já chega na sala de sessão. E fazendo isso, eu consigo colocar o meu nome na lista para sustentação, e essa lista é feita por ordem de chegada dos advogados. Eu consigo ser um dos primeiros a sustentar e não tenho que ficar a tarde inteira lá esperando. E, principalmente, quando eu for falar, os desembargadores já não estarão exaustos de já terem ouvido tantas sustentações. Inclusive, eu vou deixar um link aqui de outro vídeo que eu tenho do canal, que eu explico como funciona todo o procedimento no Tribunal de Justiça. Você encerrando esse vídeo, seria muito interessante você assistir esse outro para complementar o seu aprendizado e tudo o que você precisa saber para a sua sustentação. Durante a sua sustentação, chame o relator pelo nome e fale olhando para ele. Isso ajuda a prender a atenção e manter o foco dos julgadores. Se eles começarem a conversar entre si ou até com terceiros, você para a sua fala e espera eles voltarem a atenção para você. Seja sempre respeitoso, não fique atacando pessoalmente juízes de primeiro grau ou até mesmo promotores. Lembre-se, desembargadores algum dia podem ter sido ou juízes ou promotores. Então preste muita atenção e tome cuidado com isso. Se for necessário você criticar uma decisão muito absurda, faça isso de forma técnica, pois assim você consegue mostrar para os desembargadores o quão absurda é essa decisão e como ela foge do direito e como também essa sentença ou, por exemplo, uma negativa de liberdade deve ser mudada. Tenha pontos mais energéticos na sua fala, para dar destaques em algumas frases, como, por exemplo, isso não pode ser usado como prova. E também sempre leve o raciocínio de uma forma que os desembargadores consigam imaginar o que você está dizendo. Por exemplo, então, excelências, imagine, você está na sua casa tranquilamente e do nada é surpreendido por policiais, sem mandado, sem nada, sem justa causa. E como prometido, eu vou simular uma sustentação oral, mas, é claro, de forma bem rápida e resumida, só para vocês terem uma noção de como que ficaria isso na prática. Uma boa tarde a todos, ilustríssimo desembargador presidente, desembargador relator, demais desembargadores, procurador de justiça, serventuários e eventuais advogados, partes, familiares ou estudantes de direito aqui presentes. O presente caso trata-se de um recurso de apelação em que o apelante foi condenado a uma pena de 10 anos de reclusão pelo crime de tráfico de drogas. Em relação aos fatos, ele foi preso em sua residência, onde foram apreendidos meio quilo de maconha. Os policiais entraram na residência do apelante sem autorização e sem um mandado. Ele estava sozinho e foi pego de surpresa. Em relação às provas produzidas nos autos, foi ouvido em audiência um dos militares que realizou a abordagem e, ao final, o apelante foi interrogado. Também foram juntadas imagens do local dos fatos. E o primeiro ponto trazido pela defesa é em relação à nulidade da entrada em domicílio feita sem devida autorização e também sem justa causa, pois, conforme depoimento do próprio militar, eles não viram nada de ilícito. Inclusive, já é entendimento do STJ que, em situações similares, deve ser considerada nula a entrada em domicílio. Por tais fatos, a defesa requer que essa entrada domiciliar seja considerada ilícita e, por consequência, nula. Superada a tese de nulidade, a defesa também traz a tese de absolvição por falta de prova, pois, conforme interrogatório, foi dito pelo apelante que ele mora com outros colegas naquela residência e que a droga era de um outro indivíduo. Também foram juntadas nos autos imagens que demonstram que o cômodo onde a droga foi encontrada e o local onde o apelante fica são distantes.
Portanto, não há provas de que o apelante estava traficando e que a droga pertencia a ele. Inclusive, não foram realizadas diligências complementares pelos militares. De tal forma, deve o apelante ser absolvido por total falta de provas. Subsidiariamente, caso vossas excelências entendam que a droga realmente pertenceu ao apelante, que seja aplicada a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, uma vez que trata-se de réu primário que não tem envolvimento com o tráfico ou com atividades criminosas. Por tudo que foi dito, a defesa pede pelo reconhecimento da nulidade por falta de justa causa, pela absolvição por total falta de provas concretas e por não ter sido realizado diligências complementares e, por fim, a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, caso haja condenação. É assim que se manifesta a defesa. Encerro minha fala, agradeço a todos pela atenção e devolvo a palavra ao desembargador presidente. Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, compartilhe com outros colegas advogados ou com quem tem interesse nesse tipo de conteúdo. Até a próxima!